Glória a Deus, amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a obra das suas mãos, e tudo que você fizer, venha prosperar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, muito bom estarmos aqui. É difícil subir aqui, irmãos, depois do louvor, depois da pastora Thaís hoje. Meu Pai, a vontade é de correr, a vontade é de pular. Eu tenho que fazer o que ela disse que fez no louvor, se conteve, porque senão pode escandalizar alguém. Eu amava, eu amo, né? E amei muito subir ao monte, uma época da minha vida, e eu subia sozinho com a minha lamparina caipira, levava a lamparina caipira, a lanterna caipira, né? A lamparina com óleo diesel, um vidro e um pavio, clareando. Eu subia no Pico do Agudo, morava numa cidade chamada Morro Agudo. Quem conhece Morro Agudo aqui? Orei, pastoreei ali por muito tempo, uns 3 anos aproximadamente, e eu subia o Pico do Agudo, e tinha uma corda para subir lá no alto. Eu ficava sozinho e passava a madrugada, e lá, se eu contar, você vai pirar. Então, melhor não contar. Lá eu vi coisas que não são lícitas contar. Lá eu vi coisas sozinho. E Deus, fisicamente falando, Deus estava ali. Mas é algo que eu podia extrapolar. Ninguém ia me apontar, ninguém tinha que falar nada. Então, às vezes aqui dá vontade de correr, dá vontade de pular. Mas eu tenho que ficar no meu cantinho ali e me segurar. Ai, Senhor, me ajuda. E glória a Deus, e aleluia, e vamos para cima. Agora, dias 29, 30 e 31 será tremendo, em nome de Jesus. Serão dias de poder, de glória, para quem quer Deus, para quem quer ser renovado, para quem quer ser revestidos. 29, 30, 31 de maio, conferência profética, avivamento, batismo com o Espírito Santo, presença do Espírito. Olha, irmão, poder do alto, para fazer você viver o que você nunca viveu até hoje, em nome de Jesus, amém? Quem vai estar, diga amém. Ah, glória a Deus. Mês que vem também, segundo o pastor Eloy, teremos a reunião de casais. Temos aí caminhando, vai, não vai, vai, não vai. Ele falou comigo hoje, essa semana aí. Vamos ter a reunião de casais, pastor. Vai ser em maio. Então estamos firmes também, crendo que vamos ter essa reunião, para que você também possa estar um tempo de comunhão, um tempo de aprendizado, voltado para a vida do casal, em prol do reino, casais em prol do reino, casais em prol da cultura do reino de Cristo, de Deus aqui nessa terra, em nome de Jesus, amém, pessoal? Então é difícil, né? Mas estou aqui, e glória a Deus por isso, pela vida da pastora Thaís, do pastor que tem estado à frente do louvor. Irmão, tem sido dias, esses dias aqui, os cultos, os inícios de culto, irmão, maravilhoso. Abre o teu coração, cante, louve, envolva-se. Olha, irmãos, é tremendo. Para mim tem sido muito bom. O louvor, não sei se eu estou mais sensível, ou o louvor está mais na unção aqui, né? Mas olha, tem alcançado meu coração, e acredito que o seu também, em nome de Jesus. Que Deus continue usando a vida dos pastores aqui, da pastora Thaís, pastor Fernando, e todos que estão aqui, em nome de Jesus. Falo deles porque a liderança que conduz, que leva, que mostra o caminho, e faz com que os outros que estão com eles, né, assim como o apóstolo faz conosco, busque ao Senhor e se entregue de coração. Isso faz a diferença. O que ela dizia hoje aqui, né, na abertura, sobre a gratidão. A gratidão é a porta, é a chave que abre a porta do milagre. Onde há gratidão, há milagres. O milagre passa pela gratidão. Quem é grato expressa o coração de Deus aqui na terra. A gratidão abre a porta do milagre no seu casamento. A gratidão abre a porta do milagre na sua vida financeira. A gratidão abre a porta do milagre na sua casa. A gratidão abre a porta do milagre aonde quer que você esteja. Uma pessoa grata é uma pessoa amável. Uma pessoa grata é uma pessoa que é sensível àquilo que Deus faz na vida dela. Enquanto a pastora falava, eu me lembrava de algo que aconteceu em São Paulo. Eu saía às 6 da manhã aproximadamente para estarmos na igreja.
Passávamos o dia todo na igreja até às 10, 11 da noite, atendendo pessoas, realizando reuniões e N coisas ali na igreja. Saímos, estava com uma garoa, e eu naquele dia, fisicamente, meu Deus, como eu queria dormir. Como eu queria estar na cama agora. Peguei o carro, estou saindo, rádio ligado na CBN, rádio de notícias, e eu ouvi a notícia de que haviam encontrado no porta-malas de um Civic o corpo de uma policial militar. E naquele momento meu coração veio, eu devo agradecer, porque eu não vou estar velando o corpo de alguém da minha família hoje. Eu sou grato, devo agradecer, porque eu não perdi ninguém da minha família hoje, porque eu não estou chorando a perda de um ente querido hoje. Eu devo ser grato, e ao chegar na igreja, no primeiro momento de oração, Deus falou e usou a liderança naquele dia para falarmos e agradecermos por 50 coisas que nos havia acontecido. Eu comecei a lembrar e agradecer a Deus pelo pastor que levantou primeiro que eu e fez o café para que eu tomasse. Todo dia ele levantava, e tinha dias que ele falava, eu levanto para fazer o café, eu não vou tomar, mas eu sei que o senhor vai tomar o café. Então eu levanto para fazer o café e deixar para o senhor tomar. Então eu fui grato por aquela xícara de café, por aquele pastor, por eu estar no carro, pela minha esposa do meu lado, pela minha família, pela igreja, pela palavra, e fui lembrando e passou de 50. Seja grato, aprenda a agradecer pelas pequenas coisas, aprenda a ser grato pelo mínimo, pela gentileza que se faz. Seja grato pelo marido quando ele recolhe a roupa, embora ele deixe o prendedor lá no varal. E aí você vai dizer, já que recolheu a roupa, por que já não tirou o prendedor também? Ia cair a mão? Não, irmã, aprenda a ser grata. Seja grata, ele recolheu a roupa. Seja grato, porque hoje ela fez algo por você, ele fez algo por você. Na última ministração, do dia 23 do mês passado, nós falamos um pouco sobre aquilo que é o princípio, conservar os princípios, princípio da palavra de Deus. E falamos sobre a conserva da família, conservar aquilo que é princípios eternos da nossa vida. Tudo que é bom, nós conservamos, colocamos em conserva. Aí usamos a analogia do que estava acontecendo, ou o que aconteceu em fevereiro, em uma sátira ou uma sátira apontando os evangélicos no Carnaval do Rio de Janeiro. E falamos sobre princípios, falamos sobre conservar, falamos sobre aquilo que é de Deus para a vida das pessoas, e que a família é um projeto de Deus, que o casamento é um projeto de Deus. E lembro-me que falei que, embora as pessoas tentam deturbar o casamento é bom. Deus criou o casamento, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, ajudadora, adjuntora. Foi Deus quem disse que não era bom que o Clodoaldo estivesse sozinho, foi Deus que disse que não era bom o homem caminhar sozinho, sem uma esposa. Por isso, se você não é casado ainda, ore a Deus para te trazer uma esposa. Paulo diz que tem alguns que, pelo chamado de Deus, são considerados eunucos, né? Então, esse tem o seu passo a passo com Deus. Mas aquele que é normal, casa. Brincadeira, né? Todos são normais. Mas aquele que está buscando a Deus e tem um desejo, não é errado. Então, se não é errado o homem casar, também não é errado a mulher casar-se. Então é importante considerarmos isso. Casamento não é algo ultrapassado. Casamento não é algo que caiu em desuso, não. Casamento é princípio. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á à sua esposa. Serão os dois uma só carne, até que a morte os separe. Também falamos que ter filhos é algo bom. E vemos que as pessoas, a sociedade, num contexto geral dela, tem mudado isso. E ao invés de ter filhos, agora viraram pais de pet. Deus me livre. Não que não possa ter um animalzinho, não tem nada contra, porque a Bíblia diz, bem-aventurado é o fruto dos vossos animais. Agora, animal não é filho. Animal não é filho. Ah, não é meu filhinho, não é filho. Não é a sua espécie, você é imagem e semelhança de Deus. Você foi criado pelas mãos de Deus. Os animais não.
são amados, mas não são. Então, ter filho é bom, tenha filhos, gere filhos, crie filhos, filho dá trabalho, dá mesmo. Mas não deixe de criar filhos, porque você pode ter a alegria que eu tive, e que o pastor, o evangelista e o diácono teve em batizar os filhos deles. Viu no vídeo? Eles foram lá para batizar os filhos deles. Eu tive a alegria de batizar meus 2 filhos, passá-los pelas águas, reconhecendo Jesus como Salvador deles. Porque Deus não tem neto, Deus tem filho. Então você precisa aceitar Jesus. Filho de crente não é salvo, não é crentinho, se não aceitar Jesus, se não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, criar filhos é coisa boa, criar filhos é maravilhoso, criar filhos é criar a história da tua vida, é gerar uma geração que vai honrar a Deus a partir de você, em nome de Jesus, que vai preservar a sociedade em nome de Jesus, através da sua vida. Então, na contramão daqueles que se dizem evoluídos ou qual é a palavra? Se dizem atuais, nós somos conservadores, e nós conservamos a família, e nós conservamos o casamento, a fidelidade, e nós conservamos a criação de filhos em nome de Jesus. E com base nisso, eu quero falar um pouco hoje sobre casamento, amém? Aplauda Jesus bem forte se você está acordado. Aleluia. Almeida Revista e Corrigida, ARC, Colossenses capítulo 3, versículo 1. A família é uma instituição sagrada, o casamento é sagrado. Foi criado por Deus, porque Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Quando uma pessoa não conhece a Cristo, quando ela não conhece a palavra, ela peca por ignorância. Quando uma pessoa passa a conhecer a Cristo, passa a conhecer a palavra, e ela ainda pratica aquilo que é errado, aí já é uma escolha. Ela já não é mais por ignorância, é por escolha. Aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque ela está escolhendo fazer algo que ela sabe que é errado. Então nós temos que ter o cuidado, porque você está aqui hoje, e se você não ouviu algo semelhante do que vai ouvir, e sempre Deus nos traz coisas novas, como a semana passada com o pastor Marcos, e nas 2 subsequentes com o apóstolo. Deus sempre traz algo novo. E quando você não sabe daquilo, você traz consigo, eu trago comigo, uma ignorância, que é a falta de conhecimento daquilo. Não que me isente, mas seria uma justificativa. A partir do momento que eu conheço e eu continuo, então eu estou fazendo a escolha. Aí é escolha o que eu estou fazendo. Não é mais ignorância, não é mais falta de conhecimento. Então estar aqui hoje é bom para você e não é bom para você. É bom se você aprender e praticar. E não é bom se você ouvir, aprender e continuar fazendo errado. Porque aí você está escolhendo fazer errado. E Deus quer que nós caminhemos de acordo com aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós caminhemos de acordo com a palavra dEle. E é preocupante e chega a chamar a atenção de quem trabalha com casais, de quem aconselha casais, a olhar para os evangélicos de hoje, a olhar para a igreja num contexto geral de hoje e vermos tantos evangélicos, tantos frequentadores de igrejas evangélicas e pessoas que participam de reuniões de casais, encontros de casais, cursos de casais, tendo como única opção o divórcio. A palavra diz que Deus aborrece o divórcio. Mas por que Deus aborrece do divórcio? Porque o divórcio não é o que Deus criou. Ele diz lá no princípio, quando perguntam isso para Jesus, Jesus diz assim: no princípio, na base, não era assim, mas por causa da dureza do vosso coração. Então no princípio não foi assim. No princípio Deus criou o homem, criou a mulher e disse: ele deixa a mãe, deixa o pai, une-se a sua esposa,
tornam-se uma só carne, até que a morte os separe. E aí nós vimos, eu já aconselhei dezenas de pessoas, casais, ou o homem, o marido, ou a esposa sozinho. E toda vez que eu vou aconselhar, que eu vou falar com alguém, ou com um casal, eu digo, tudo que eu vou dizer para você está de acordo, está dentro da palavra de Deus. E eu pergunto, você crê em Deus? Você crê na Bíblia? E em regra todos respondem que sim. Mas embora responderam ou respondem que creem, ainda optam pelo divórcio. Aí alguém diz, poxa pastor, mas tem casos e casos. Eu até entendo. Quando Paulo disse, se o incrédulo quiser apartar-se, que vá. Mas aquele que é de Jesus, que conhece a Jesus, esse então, não tem por opção o divórcio. Não pastor, mas o fulano não muda. Não tem a ver com fulano, tem a ver comigo. Mas a fulana não muda, não tem a ver com a fulana, tem a ver comigo. Tem a ver com aquele que tem Jesus. E o triste é que às vezes ambos estão dentro de uma igreja. Ambos ouvem a palavra. Ambos conhecem a palavra. Mas ainda optam pelo divórcio. Não é isso. No princípio não foi assim. No princípio, Deus não criou dessa forma. Mas então por que as pessoas agem desse jeito? Colossenses capítulo 3, versículo 1, na Arque, diz assim, ó, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, portanto, se vocês já ressuscitaram com Ele, estão com Ele, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Vamos até o 3, por favor. Verso 2 agora. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando o pastor pregava semana passada. Então, às vezes a pessoa ela está na igreja, mas ela ainda não tem a mente de Cristo. Ela ainda não tem o novo nascimento. Porque se ela tem a mente de Cristo nela, ela agora vive como Cristo quer que ela viva. Ela caminha, ela expressa, ela tem as atitudes, ela tem o comportamento de Cristo dentro do casamento, na sociedade, com a vizinhança, no trabalho, onde é o empregado ou o patrão. Ela tem a mente de Cristo, ela agora está morta para o mundo, está morto com Cristo, é morto para as minhas vontades. Cristo disse, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Quando eu morro com Cristo, quando eu ressuscito com Cristo, eu não quero a minha vontade, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu viva com a rosa até o último dia da minha vida. E para que isso aconteça, eu preciso agir como Cristo age, como Ele me ensina a agir. Existe uma forma, não fórmula, mas forma, de como se ter um casamento feliz. Como se ter um casamento realizado. Eu já ouvi muitas pessoas me perguntarem, pastor, como se faz? Como é possível ter um casamento feliz? Como é possível ter um casamento onde eu posso me realizar? E nessa busca incessante, eu conheci pessoas que fracassaram 10, 12 vezes. Um fracassado porque não firmou em nenhum casamento. Já havia passado por 10. Estava semelhante àquela samaritana no poço de Jacó. Tiveste 5, que tem agora não é seu. Não consegue permanecer. Não consegue firmar. Mas por que não consegue? Porque na verdade ainda Cristo não foi gerado na pessoa. Porque ainda é a vontade dela. Ainda é a vontade dele. Não tem a ver com o outro. Tem a ver com ela. Não tem a ver com o marido ou com a esposa. Tem a ver com aquela pessoa. Ou ele ou ela.
Aí ele acha que é ela, e ela acha que é ele, mas não é, porque ela mesma é ele mesmo, porque não tem ainda, não nasceu, não ressuscitou com Cristo, não tem as marcas de Cristo. Vamos para o versículo 12, eu quero, deixe-me ler primeiro o versículo 1, pode deixar lá no 12, por favor, pode deixar no 12, eu quero ler com você, ou para você, não com você, porque você não vai ler comigo. Eu quero ler para você esse versículo 1, 2, 3, e até o versículo 4 de Colossenses 3, na tradução A Mensagem. É uma tradução contemporânea. Ela traz para a nossa linguagem. Tem aí a contemporânea? Tem? Alguém tem a mensagem aí? Essa daí é a mensagem? A minha capa é diferente, mas eu tenho ela. A mensagem, ela traz dessa seguinte forma, os versículos 1, 2, 3 e 4, que diz assim: então, se vocês estão falando sério, olha como diz, então se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Vocês estão falando sério? É sério que você está falando de viver a ressurreição com Cristo? Então viva a sua vida, viva de acordo com ela. Aí ele diz, busquem as coisas norteadas por Cristo. Busque as coisas direcionadas por Cristo para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos, para o teu trabalho, para a tua vida profissional, para a tua vida conjugal, para os momentos de lazer, para a sua vida, para que ela vá bem. Busque as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está, observando o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. Vejam as coisas da perspectiva dele. Como cristãos, como pessoas que nasceram, como os que foram batizados hoje, como eu fui, com 13 anos de idade, e recebi Jesus com 8 anos. Como eu fui, como vocês, nós fomos. Agora temos que andar como Cristo, como pessoas que ressuscitaram com Ele. Quando uma pessoa que conhece a Cristo diz, não tem mais jeito meu casamento, ela está dizendo, Deus, o Senhor não pode fazer nada por mim. Eu não acredito que o Senhor tem todo o poder, embora eu diga, eu não acredito. Porque eu estou dizendo que o meu casamento não tem jeito. Então, eu não acredito que Deus tem todo o poder. Não, mas Ele tem, mas não acredito. Que Ele tem. Mas você acredita? Não, mas é a escolha da pessoa. É a da pessoa, não é a minha. Mas eu acredito que Deus possa mudar alguém. Ou não. Eu acredito que Deus possa transformar. Aí alguém diz, não, mas é a escolha da pessoa. Eu sei. Mas enquanto, se eu colocar os meus joelhos no chão, e se eu amar, não a mim primeiro, não as minhas vontades, mas amar de fato a pessoa, não tem como Deus não mudar. Não tem como Deus não fazer, irmão. Mas se eu quiser mudar a pessoa, se eu quiser enfiar Cristo goela abaixo da pessoa, ela não vai mudar. Ela não vai receber. Mas se as minhas maneiras e as minhas atitudes, os meus comportamentos, mostrarem Cristo para ele ou para ela, vai haver uma mudança. Vai haver uma transformação. Porque eu sei que o meu Deus é poderoso para cumprir com a palavra dele. E se ele diz que é para estarmos juntos, até que a morte nos separe, então ele vai cuidar para que estejamos juntos, até que a morte nos separe. Quem crê, diga amém. Então, nós temos que caminhar. É para Jesus, se for, pode aplaudir. Para mim, não, por gentileza. É por aí que devem
seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real que vocês têm, com Cristo, em Deus. Ele é a vida de vocês. Quem é a sua vida? Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai manifestar-se também. Essa é a tradução contemporânea da tradução da Bíblia, a mensagem. Pode comprar um exemplar se você quiser, não faço propaganda de ninguém. Eu só gosto de lê-la e acho que complementa o meu entendimento. Eu espero que complemente o seu também, em nome de Jesus. Traz uma linguagem atual, contemporânea para nós. Então, por que não dá certo casamento de crente? Eu até entenderia, tento, não concordo, que não dê certo casamento de quem não é crente. Mas eu não entendo, não dá certo casamento de quem é crente, de quem toma ceia, de quem é batizado nas águas, de quem busca Jesus. E eu entendo, dentro do contexto que Paulo diz, eu estou aqui, quero Jesus, ando como Jesus, caminho com Jesus. E quem está do meu lado diz, não quero saber mais. Não foi uma decisão minha. Eu não posso obrigar ninguém a ficar comigo. Vamos falar a minha esposa, amém? Não está acontecendo nada não. Ela não está aqui porque ela está com infecção no ouvido, tá bom? Só o pastor está falando, a esposa dele nem está hoje na reunião. Estava com está, né, passando por esse momento, medicando, orando, crendo que ela já vai estar restaurada. E aquela infecção no ouvido, expurgando um pouco, é inconveniente estar no meio de pessoas. Hoje, falei com o apóstolo, não estive no batismo, para estar com ela em casa. Nós almoçamos no domingo sempre juntos, né? Durante a semana eu almoço no trabalho, eu saio 6h30, 6h15 de casa, volto 6h30, 7 da noite para casa, 12, 13 horas fora de casa, almoço lá. Então no domingo nós procuramos almoçar juntos. E eu indo para o batismo, eu deixaria a minha esposa moribunda em casa. Eu não quis fazê-lo. Fiquei com ela, preparei o almoço, acendi o fogo, joguei um pedaço de carne lá, falei, agora bora comer. Você vai ficar forte, em nome de Jesus. Então não é isso. Ela está comigo, mas eu quero me usar como exemplo para que ninguém se sinta ofendido com as minhas palavras. Então, se ela não quer estar comigo e ela quer ir embora, então como posso amarrá-la a mim? É uma escolha dela. Mas eu posso orar por ela. Mas eu posso não desistir desse casamento. Mas eu posso colocar o meu joelho no chão, eu posso levantar de madrugada, eu posso pagar o preço, eu posso tratá-la melhor do que eu a trato. E pedir a Deus que me dê sabedoria para tratá-la, compreendê-la de tal forma que ela queira viver comigo. Que ela não queira me deixar. Falando um pouquinho desse contexto, hoje meu coração encheu de alegria. Terminamos o almoço, organizei a mesa, tomei um banho, tirei um cochilo, levantei com tempo para preparar a palavra que já estava no meu coração. Fiquei aproximadamente 2 horas, 2h30, sozinho preparando a palavra. Terminei de escrever e de meditar, e aquilo que Deus colocou no meu coração. Aí, como eu estava ali tranquilo, entrei na cozinha para pegar a área da cozinha, para tomar um refrigerante. Se você gosta, amém, senão não me condene. E aí ela estava na sala, ela me viu, eu voltei para a mesa, ao lugar onde eu estava sentado. Daí a pouco ela chegou, começamos a conversar. Em dado momento ela disse, eu gosto de estar perto de você. Eita Deus, ganhei um mês. Eu gosto de estar perto de você. Você gosta de estar perto do seu marido, mulher? Você gosta de estar perto da sua esposa? Ou quando chega perto parece o fio negativo e o positivo? Já viu um negócio desse? Já viu, pastor Marcos? No dia eu estava trocando uma lâmpada, irmão. Postou o positivo e negativo. Pá! O estúdio, quase que eu caio da escada. Glória a Deus que o Senhor me segurou. Ou quando chega perto parece o negativo e o positivo. Não pode estar no mesmo ambiente. Não podem estar no mesmo
ciclo de conversas, de amizade. Quando chega, parece que a paz vai embora, a tranquilidade vai embora. Tem algo errado. Tem algo errado. E é preciso perceber. E eu como mudar isso? Com atitudes, com comportamentos. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu vou ler esses 2 versículos novamente na mensagem. Eu transcrevi para cá, eu não trouxe ela, essa aqui é a Almeida. Eu transcrevi para minha agenda, mas é fiel a transcrição, está lá, está aqui. Diz assim: portanto, já que foram escolhidos, volta no 12. Revesti-vos, pois, como eleitos. Quem é eleito é escolhido. Amém? Foi eleito, foi escolhido por alguém, pela eleição, um pleito, como síndico, como presidente do Grêmio, do TG. Né? Vamos lá. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida, já que vocês foram escolhidos para uma nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Você foi escolhido. Então agora que você foi escolhido por Deus para a vida de amor que Ele preparou para você, marido, esposa, pai, mãe, filho, agora vista uma nova roupa. Vista também a roupa que Ele preparou para você. Pastor, mas que roupa é esse? Agora ele é um estilista? Eu vou te falar agora. A roupa que Deus preparou para vocês. Qual é a roupa? Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápido e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor que é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Em nome de Jesus. Amém? Então olha para mim, por favor. Como ter um casamento feliz? Primeiro eu preciso ter Jesus na minha vida. Primeiro eu preciso ser de Jesus de verdade. Para ter um casamento feliz, para ser feliz no casamento, eu preciso nascer de novo. Se eu nascer de novo, agora eu trato minha esposa como Cristo a trataria. E como é tratar a esposa, pastor? Como Cristo a trata, com compaixão. Eu preciso ter compaixão da minha esposa. Eu preciso estar com ela nos momentos difíceis dela. Nas TPMs que sobem e descem, loucura. Eu preciso estar com ela. Está frio, está calor, cobre, descobre, liga o ar, desliga o ar. Pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda. Mas amém. Cristo, como Cristo te trataria? Eu vou te tratar assim.
Compaixão, tenho que estar com ela. Meu olhar tem que ser para ter um casamento abençoado, para ter um casamento feliz. Eu preciso nascer de novo, eu preciso seguir o manual. Casamento foi criado por Deus, e para que eu viva esse casamento que Deus tem para mim, eu preciso parecer com Cristo, nascer, ressuscitar, viver em amor. Eu fui eleito, eu fui escolhido por Ele para uma vida nova, uma vida de amor. Não tratá-la como as pessoas tratam os seus casamentos fora de Cristo. Porque não foi uma ou duas vezes que eu ouvi dizer: vai casar? Vou casar. Se não der certo, separa. Não, irmão. Se não estiver dando certo, nós vamos fazer dar certo, em nome de Jesus. Se não estiver pendendo para a esquerda, nós vamos trazer para a direita, em nome de Jesus. Não me interprete com o segundo sentido. Vamos trazer para o centro, que é Cristo, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele disse: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ande no centro, com Jesus. Cabeça em Deus, Ele que é tudo para nós. Então veja bem, meu casamento, para ter um casamento que dê certo, para ter um casamento que funciona, eu preciso parecer com Cristo. Não tem a ver com ela, tem a ver comigo. Qual mulher que não gostaria de ser casada com Jesus? Então, se eu sou Jesus para minha esposa, ela quer estar perto de mim. Agora, se eu sou Satanás, ela vai pegar a cruz, arreda, Ticão. Não vai funcionar, porque... Mas eu preciso ser Cristo para ela. Agora, em contrapartida, ela também nasceu de novo, e ela precisa ser Cristo na minha vida. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados, nós não somos perfeitos. E como não somos perfeitos, eu preciso entender que ela muitas vezes não vai atingir as minhas expectativas. E ela precisa entender que muitas vezes não vou atingir as expectativas dela. Mas quando nós estamos em Cristo, nós então temos compaixão. E o que mais? Bondade. Se não houver bondade, não tem jeito de ter um casamento feliz. E o que é bondade? Bondade é a iniciativa ou a prerrogativa de fazer aquilo que é bom. Deus é bom. E a palavra diz que bondade e misericórdia, a bondade de Deus, a misericórdia dele vão me seguir todos os dias da minha vida. Então, a bondade é a prerrogativa ou a perspectiva de fazer o bem, a iniciativa de fazer aquilo que é bom. Se no meu coração eu tenho Cristo, então eu vou fazer aquilo que é bom para minha esposa. E se eu faço o que é bom para ela, ela vai querer estar comigo. E se ela faz o que é bom para mim, eu vou querer estar com ela. Me dá alegria voltar para casa todos os dias. Me dá alegria entrar em casa, dar um beijo nela, na minha filha, no meu filho menos, mas de vez em quando. Na minha filha todos os dias e na minha neta. Me dá alegria de retornar. Porque o meu lar, a minha casa, é o meu porto seguro, é o meu lugar de descanso, é onde eu sou eu de verdade. E o eu de verdade, quem conhece é a minha esposa e os meus filhos. Minha filha disse para minha esposa: mãe, eu quero ter um casamento igual ao seu. Isso me arrebentou de alegria. A minha filha querendo ter um casamento igual ao da mãe, que também é o meu. Então, se houver bondade na minha vida, se eu me pareço com Cristo, se eu nasci de novo, querido, não tem como dar errado o casamento. Está dando errado, está saindo faísca. Alguém está precisando converter-se de verdade. Ou ambos, ou uma das partes. E se isso acontecer, esse casamento não vai terminar. Divórcio não é a saída, divórcio não é a solução. Não é o caminho que Deus tem. É por causa da dureza do coração de alguns. De não ter compaixão, de não ter bondade, que é o que ele está falando para nós. Vai para o 13, daqui mesmo, deixa aí mesmo. Aí ele diz misericórdia, que é compaixão.
bondade ou benignidade, aqui na contemporânea, ele usa também, ele não usa benignidade, usa bondade, mas benignidade é a disposição de fazer o bem. Bondade, disposição de fazer o que é bom. Benignidade, disposição de fazer o bem. Então eu tenho que ter disposição de Cristo em fazer o bem para a minha família, em fazer o bem para a minha esposa, em fazer o bem para o marido, em fazer o que é bom para o marido, em fazer o que é bom para a esposa. Isso são prerrogativas de quem agora foi escolhido, de quem foi eleito para viver uma vida em amor. E não é qualquer amor, porque quando Paulo diz, maridos, amai-vos vossas esposas, como Cristo também amou a igreja, ele está dizendo, maridos, agapau, amem as suas esposas com amor ágape, que é o amor incondicional, que não impõe condições. Casamento não é uma troca, você faz, eu faço, não, eu faço, se você não faz, Deus vai mover as águas, mas eu faço a minha parte. Casamento, para ser feliz, tem que ter momento de oração, não oração que aponta, Deus muda esse homem, Deus, esse homem tem sido um homem rude, não sabe o que fazer, é um homem que não dá sustento para nós, muda ele, e ele está ali ouvindo, Deus muda essa mulher, ela só faz arroz sem sal, eu não aguento mais, Deus muda ela, esse cheiro de cebola que ela não tira do rosto. Não, são exemplos fictícios, para que você entenda e descontraia um pouquinho. Mas eu não tenho que orar ao lado da minha esposa, pedindo, é ao contrário, Deus abençoa, Deus sustenta, Deus fortalece, Deus guarda a minha esposa, sustenta ela com teu braço forte, livra ela do mal, dá saúde para ela, meu Pai, faça com que ela viva na tua presença, seja cheia do teu Espírito e renova as forças dela. Casamento feliz passa por uma vida de oração juntos, um tempo. Mas ele não quer orar. Levante e ore. Quando ele levantar para ir ao banheiro, vai ver você orando por ele. Quando ela levantar para ir ao banheiro ou sentir a tua falta, do lado na cama, vai encontrar você chorando, lá no cantinho, na cozinha, ou na área de fora, ou no sofá da sala, com o rosto em lágrima, dizendo, Deus, eu amo ele, eu amo ela, ajuda, Pai, no nosso casamento, fortalece-nos, ó Deus, fazendo o que é bom, orando por ele, fazendo aquilo que faz bem, orando, intercedendo, para que ele ou ela venha estar também na presença de Deus, vivendo um novo nascimento. Casamento pode, e casamento tem tudo para ser feliz, quando ambos caminham com Cristo, com compaixão, ou com misericórdia, com benignidade, com humildade. Tem que ter humildade no casamento, tem que se reconhecer que errou, tem que se pedir desculpas, tem que se pedir perdão. Humildade não é fraqueza, ser humilde não é ser fraco, ser humilde também não é ser capacho, ser humilde é reconhecer as suas falhas, as suas deficiências, os seus erros e pedir ajuda e pedir uma nova oportunidade para fazer melhor do que se está fazendo. E não continuar do mesmo jeito. O arrogante, o prepotente, ele diz, eu nasci assim. Então morre infeliz. Morre. Porque você não quer mudar. Você não vai para lugar nenhum. Você já viveu o que tinha que viver. Você nasceu assim, quer viver assim. Então morre. Pastor, o senhor está doido? Doido não, é melhor morrer mesmo. E eu não estou brincando. Porque nasceu assim, acho que, irmão, nós somos criados numa cultura familiar, nascemos à imagem e semelhança de Deus, nascemos com bondade, humildade, aí o nosso contexto familiar, nossa cultura familiar, o pai, a mãe, a influência, foi formando uma personalidade, foi formando um caráter na pessoa, e agora ela senta em cima daquilo e diz que ela é daquele jeito. Então Deus não pode fazer nada por ela. Não, eu não sou assim.
eu era, agora não. Se eu errei, me desculpa. Já pedi desculpa para filho, já pedi desculpa para filha, para neta ainda não, tem 2 anos. Mas se eu errar com ela, eu vou pedir desculpa para ela. Já pedi desculpa e perdão para minha esposa, por falar, por agir e dizer, poxa, me perdoa, não estava bem. Te falei aquilo, sei que não devia ter falado. Errei. E não quero me justificar porque eu estava com um problema, porque eu tinha um cliente, porque eu fiz um cálculo e não deu certo, e eu não quero me justificar com isso. Eu quero que você me perdoe porque eu errei. Me perdoe. Humildade não é fraqueza. Humildade, na verdade, é um caráter forte, que reconhece as suas falhas e que está pronto a mudar e ser melhor do que é, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Ser melhor do que é, eu quero ser melhor do que eu sou, e se por isso eu tenho que passar pela humildade, por ser humilde, pedir desculpas, pedir perdão, eu vou fazê-lo em nome de Jesus. Um casamento feliz passa pela humildade do homem, da mulher, do marido, da esposa. Um casamento feliz passa pelo reconhecimento das falhas dele ou dela dentro do relacionamento para melhorar em nome de Jesus. Casamento abençoado, casamento feliz, sim, é possível para aqueles que nasceram em Cristo, para aqueles que foram eleitos para a nova vida de amor. Amor incondicional, amor ágape. Aí ele diz: benignidade, humildade, mansidão. O que é mansidão? Mansidão é a capacidade de esperar sem se estressar. Você tem capacidade de esperar, ô machão? Pelo amor de Deus, não arrumou ainda? Que demora? Nossa, o culto vai começar. Vou chegar atrasado, vamos pegar o meu lugar. De novo, não está atrasado outra vez. Quantas vezes eu fiz isso? Hoje eu sento e choro. Jesus tem misericórdia de mim. Me ajuda a ser melhor. O Senhor está me tratando. Brincadeiras à parte, mas é uma realidade na maioria das casas. Porque eu tenho que entender que tem uma sombra para passar. Eu tenho que entender que tem um pó para passar, sei o nome desses negócios aí. Eu preciso entender que para mim é só vestir a camiseta, a bermuda, a calça e pá, vamos lá. E que para ela não é. Mansidão. Eu preciso ser manso, mas ela também. Porque muitas vezes, cadê a cueca? Não está aqui, está lá, não está aqui. Eu já procurei na gaveta, é a minha gaveta, por que a cueca não está? Eu vou pegar para você. Não é assim. Vou pegar para você, meu amor. Abre a gaveta. Parece a Dini é um gênio. Essa é velha, hein? Não é velha, pastor Marcos? Dini é um gênio. Os anos se passaram. Quem lembra da Dini é um gênio aqui? Você está no mesmo barco que eu. Passou de 50. Os mais novos não lembram, não. Perguntar aqui para quem é mais novo aí. A senhora lembra lá no canto lá? Está vendo? Só olhar o rosto dela, o marido dela. Lembra? Lembra lá atrás? Então você passou de 50. Ou então você é um velho no corpo novo. Bom, mas é assim, mansidão. Olha para mim, por gentileza. Mansidão. Aí ela chega, parece uma mágica. Pega a cueca. E a manteiga na geladeira, irmão? Não acredito como some. Rapaz, eu não acredito, pastor. Parece que é o inimigo. Não tem jeito de explicar. E eu caço, irmão. E eu levanto primeiro que todos lá em casa. Eu vou preparar o meu pão com manteiga na sanduicheira, aquecer meu cafezinho com leite. Sou meio metódico em umas coisas. Levanto, falo com Deus, devocional, vou fazer meu café, preparar o meu pão, meu leitinho. Não abro mão. Também não é regra. Se é jejum, é jejum. Mas bora lá. Toda regra tem exceção. Aí, cadê a manteiga?
Oh, Jesus, de novo. Ele sai da cozinha. Chega na porta do quarto. Meu bem. Acabou a manteiga. É incrível. Será que só na minha casa? Não. Está na geladeira. Qual das duas? A de dentro. Já é meio sonolenta. Mas aí nem abre o olho. No horário dela ainda, é o horário meu, consegue nem abrir o olho. Eu chego mais perto assim, volto logo para trás, dá um bafo de onça. Não fala isso para ela, pelo amor de Deus. Aproveitando que ela não está aqui. Ela está vendo online. Eu já falei para ela que eu ia falar dela hoje. Deus colocou no meu coração. É só um exemplo para você entender. Aí ela está na geladeira. Qual delas? A de dentro. Eu tenho me voltar, você acredita? Eu tenho me voltar. Vou lá olhar. Você acha que eu acho, irmão? Olha a mansidão dela. Aí ela já está mais acordada, percebe que eu estou voltando, já se encontra comigo. Já encontra. Você acha que ela, a minha esposa, ela vem, está ali, aqui, está chegando, está cego, tem que usar óculos mesmo. Não, irmão, mansidão. Está aqui, meu amor. Graças a Deus por isso, irmão. Mas parece uma mágica. Eu não sei como é que, eu não sei explicar esse trem, irmão. Vai lá e pá, pega o pote de manteiga. Está aqui, meu bem, está aqui, meu amor. É sempre assim. Está aqui, meu bem, ou está aqui, meu amor. E eu olho para ela. Obrigado, viu? Ela não consegue mais dormir, já vai, lava o rosto e tal, e já, daqui a pouco ela está lá comigo. Mansidão. Se não houver mansidão, você vai tratar tudo nos coices, no casco. Parece uma mula velha. Parece um burro chuco. Daqueles que meu avô domava, tentava domar. Aí, a minha mãe, esses dias, não queria ir para minha casa, não queria nada que ajudava ela, problema de coração. É para minha casa, vou para minha casa. Aí eu falei, vou buscar a senhora. Falei para minha irmã contou para ela. Ele vai vir buscar a senhora, deixa ele vir. Hora que ele chegar aqui, deixa ele. Mãe, você sabe como é que é, né? Eu vou para a casa dele, na hora que ele for trabalhar, a mulher dele for trabalhar, eu saio, sumo. Ele vai ver onde eu estou. Aí minha irmã fala para mim. Agora falou isso. Minha irmã também parece mensageiro do inimigo. Só o pai. Aí a mãe falou isso, tá bom. Cheguei na casa dela, toquei no assunto nenhum. Falei, sabe, a senhora me ensinou um ditado? Que burro velho quando empaca, não tem quem tira. Quem lembra disso? Só eu, irmão. Tempos atrás, glória a Deus, irmão. Burro velho quando empaca, irmão. Então ele morre ali, mas não sai do lugar. Pode bater, irmão, pode bater, não sai. Dizia meu avô. Pedrão, assim ou não é, boiadeira? Embirrou ali. Aí eu falei para minha mãe. Mãe, a senhora falava para mim, a senhora falou para mim, me ensinou. Burro velho quando empaca, não sai do lugar. Então, fica aí na casa da senhora. Mas tem gente que é assim, mansidão zero. Como que o casamento vai? Crente, na igreja. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Aí falei aqui, se foi na reunião de casais, não numa reunião nossa aqui mesmo, que eu devo dizer para Rosa, vinde a mim, Rosa, quando você estiver cansada, sobrecarregada, Rosa, e eu te aliviarei. Aprendei de mim, Rosa, que sou manso e humilde de coração. Se não houver humildade, se não houver mansidão, benignidade, não vai ser feliz. Não tem jeito, não tem o que vai mudar. Pode fazer 7 encruzilhadas que não vai dar certo. Pode pedir 7 orações para o pastor. Pode vir na campanha do fogo que queima
toda mal. Não vai rolar. Exatamente, apóstolo, não vai rolar. Por quê? Porque não nasceu com Cristo. Porque foi escolhido, foi mesmo? Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa de Deus. A roupa que Deus preparou para vocês. E essa roupa qual que é essa roupa? Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, longa paciência. Longanimidade é uma longa paciência, irmão. Seja paciente. Pastor, eu sou paciente demais. Não, irmão, seja um pouquinho mais. Deus é muito mais paciente com você e comigo. Muito mais. Então eu preciso ser paciente, eu preciso me vestir dessa roupa, da mansidão, da longanimidade, a longa paciência, a capacidade também de esperar, sem me irritar, de agir, não agir no impulso, não agir no afobamento, não agir trocando os pés pelas mãos, mas agir de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Ele tem para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família. Casamento é uma bênção, irmão. Amém, queridos? Quem pode dizer amém, amém? Casamento é uma bênção, irmão. Filhos são bênção. Foi tudo Deus que criou. Deus não dá nada estragado para nós. Alguns dias atrás ministramos aqui, Deus não nos deu filhos estragados. Quem estraga somos nós. Com comportamento, atitude. O casamento é uma bênção. Irmão, não tem festa para divórcio. Já foi convidado para uma festa de divórcio? Divórcio é guerra, irmão. Divórcio é briga. Divórcio é discussão. Divórcio é afronta. Casamento, você já foi convidado. Casamento é festa. Casamento é alegria. E por que a alegria vai embora? Porque Cristo não está lá. Casamento de cristão não é igual ao casamento daquele que não é um cristão ainda. Que pode ser e vai ser em nome de Jesus. Mas não é. Agora nós estamos em Cristo. Agora nós não vivemos mais como vivíamos antes. Nesse mesmo capítulo de Colossenses. Olha aí. Paulo começa lá, eu li o versículo 1, 2 e 3. Deixei alguns para trás, fui para o 12. Li o 12 e o 13. E li o 12 e 13. Agora eu vou no 18. Por que ele fala tudo isso? Aí chega no 18, olha aí. Vós mulheres, tudo isso lá, para chegar aqui, são conselho para a família, são conselho para o casamento. Então, ele fala primeiro, vocês foram escolhidos, vocês ressuscitaram com Cristo. Ele não está falando para quem não tem Jesus, irmão. Quem tem Jesus, diga amém. Poxa, eu creio que você tem Jesus, eu creio que você tem Jesus, mas você precisa agir como Jesus, no teu casamento, primeiro, na tua família. E isso é para você, é para mim aqui também. Conta-se uma história, ou história, não sei, que a mulher começa a trazer a mudança para a igreja. O marido está lá, ele é o pastor. Não, mulher, está doida? Está trazendo tudo para a igreja. Você pirou? Ela fala, não, nós vamos morar na igreja agora. Porque aqui você é bonzinho. Aqui você é um bom homem. Lá em casa você é um Satanás com 3 chifres. Nem de 2 ele já multiplicou na cabeça dele. Não sei se é história ou história. Mas conta-se, vamos tomar como uma... Deixa eu fugir o nome agora. Bom, vamos tomar como um exemplo, simplesmente assim, amém? Então eu preciso ser pastor aqui, tratar você bem. Mas também preciso tratar o meu filho bem, a minha esposa, a minha família. Na igreja você é uma pessoa, em casa você é outra. Perto do pastor você é uma, e longe do pastor você é outra, você é outro. Não, irmão, não é assim que funciona. Você está equivocado com a sua atitude. Então é necessário que Cristo, você venha ressuscitar com Ele de fato e de verdade, para que você tenha um casamento feliz. Casamento é a melhor coisa que um homem pode viver e uma mulher, em Cristo Jesus. 18, vós mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém ao Senhor, como convém
no Senhor. Eu vou até o 21 agora. Vou até o 21, por gentileza. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Ame a sua esposa. Está falando para ela se sujeitar. Ah, mas ela não me sujeita. Mas você ama, você irrita ela, irmão. Tem gente que gosta de ver a mulher brava, irmão. Você acredita? Tem gente que é sadomasoquista. Como é que pode? Eu já vi isso no trabalho e em outras situações. Aqui não, irmão. Na plenitude não. Em nome de Jesus. Se quiser manifestar, nós vamos expulsar. Mas eu já vi isso por aí. O cara cutuca, irmão. Até a mulher brigar com ele. Ô infeliz, está pensando o que da vida? Ou quando não é ela. Cutuca, irmão, até o camarada explodir. Diga, Deus me livre disso. Vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Olha, não é com ela, é contra ela. Não se irrite contra ela em nada. Esse é um amor, e esse amor que Paulo se refere é um amor incondicional. É o amor ágape. Vou para o 20, por favor. 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. 21, para terminar. Vós, pais, mãe e pai, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Pais, não irritem seus filhos com conversas, com palavras, com atitudes. Ensina o caminho. Ensina o caminho da honestidade, da honra, da igreja, da palavra. Nós ensinamos o caminho. Mas a verdade é que a escolha sempre é deles. Mas nunca vão poder dizer, meu pai não me ensinou. Minha mãe não me ensinou. Porque você e eu, como pais e mães, que amamos a Cristo, ensinamos os nossos filhos no caminho que é a palavra, que é Jesus, que é o caminho da humildade, da mansidão, da longanimidade, benignidade, bondade, que também é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22, e vamos terminar em nome de Jesus, que eu estou em cima da patalada do relógio. Está no meu tempo. Gálatas 5:22. Opa, chegamos lá? Gálatas. Isso, tá ligado. Nós vamos estar só papá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que também é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que também é domínio próprio. Paulo está repetindo aqui o que ele fala aos Colossenses, ele está repetindo aqui a Gálatas, e ele chama isso agora de fruto do Espírito. Por quê? Porque lá ele fala que nós ressuscitamos com Cristo, e quem ressuscitou com Cristo, agora ele tem o Espírito Santo dentro dele, e ele tem o fruto do Espírito. Agora olha para mim, quando uma jabuticabeira, ela produz jaboticabas, ela produz para ela, ou para quem vai colher e comer e saborear o fruto? Para quem que ela produz? Para outros. Amém? Ela não produz para ela produz para outros. O fruto do Espírito, irmão, que é o fruto, com vários gomos, que eu produzo, é para que a Rosa, o Saul, a Adriele, a Zoe, você, o apóstolo, colham em mim. Ao chegar perto de mim, o fruto do Espírito, que você vai levar da minha boca, das minhas atitudes, tem que ser amor, alegria. Quando você se aproxima de mim, você tem que sair alegre. Porque eu tenho, a Rosa, quando eu estou em casa, ela tem que colher em mim a alegria, irmão. Estou me fazendo entender? Glória a Deus. Ela tem que colher alegria em mim, irmão. Eu produzo fruto. Não é para mim, querido. É para ela. Alegria, paz. A Rosa encontra paz quando ela está comigo. Quando eu chego em casa, eu levo paz ou eu levo só cobrança para ela?
Pelo amor de Deus, hein? Como é que está esse negócio da casa aí? Não lavou? Não... Posso falar aqui se você quiser, mas eu prefiro deixar em off e deixar você entender. Aí vira guerra, longanimidade. Ela colhe longanimidade em mim. Eu produzo isso. Ela produz isso. Longanimidade, longa paciência, benignidade. Ela colhe coisas boas que faz o bem para ela em mim. Então é isso, querido. Ser cheio do Espírito, ter o fruto do Espírito, irmão. É ótimo falar em línguas. Pregar aqui não significa nada, irmão. Pregar aqui não significa nada, irmão. Falo isso com todo o temor de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque uma pessoa bem instruída sobe e fala. Isso significa nada. E depois, lá fora, ou em casa, é um monstro. Não vive bem, não trata bem, não respeita, não tem longanimidade, não tem mansidão, não tem domínio próprio, bondade, fé. A Rosa colhe fé em mim. Esse dia ela me ligou e disse assim, não estou bem. Isso aí não é nada, em nome de Jesus. Isso aí vai cair por terra. Vamos orar. E orei por ela. A minha filha não está bem. Pai, ora por mim. Ora por mim, pai. Às vezes ela estava no hospital, pai, ora por mim. Às vezes a outra pessoa orava por ela. Ela, mãe, fala, pai, vem orar por mim. Não tinha ido ainda. Às vezes, vai lá, cá e tal. Fala, pai, orar por mim. Sua família tem que colher fé em você, irmão. Saber que você ora, que você, sabe, sua esposa, seu marido, irmão. Saber que você tem aquele fruto do Espírito que é a fé. Mansidão, temperança, já falei sobre isso. Então isso é fruto do Espírito. Casamento é uma maravilha. Para cristão, para quem anda com Deus. Para quem pratica a palavra e vive a palavra. Não tem coisa melhor. Em nome de Jesus. Curva sua cabeça por um instante onde você está. Ó santo e poderoso Deus. Nós começamos esse momento de reunião adorando o teu nome. Nós começamos aprendendo sobre gratidão, Senhor. Nós aprendemos aqui também que não há nome maior do que o nome do Senhor. O nome que cura, pois está escrito. Lhe foi lhe dado um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Oh Pai, o Senhor é aquele que muda, que transforma, que faz a diferença na vida daquele que quer. É possível sim ter um casamento abençoado. É possível ter um casamento feliz. Quando as pessoas nasceram de novo. Quando as pessoas não são apenas religiosas. Quando elas caminham com o Senhor. Quando elas produzem o fruto do Espírito, meu Pai. Quando elas colocam dentro das suas casas o amor incondicional. Cristão não se divorcia. Cristão ora. Aquele que é cristão de verdade não abandona, não deixa. Ele cumpre a tua palavra com amor, com prazer, com satisfação. Não é um fardo estar casado. Não é um fardo, meu Deus, estar casado. É uma alegria, é um alívio poder dividir o fardo do dia a dia com alguém que está sempre ao nosso lado. Abençoa cada casal que está aqui, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Alcance, Deus, o meu casamento, a minha família. Alcance, Senhor. Alcance cada família, cada casamento. Sustenta, dá direção. E que essa palavra entre em cada coração, Senhor. E que a palavra divórcio seja banida do dicionário, da mente, do coração, do vocabulário daquele que é cristão, Senhor. Mas que cada um de nós possamos estar diante do Senhor com o coração humilde, com o coração cheio de compaixão, de mansidão, de misericórdia, de humildade, de longanimidade, de benignidade, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós
e acima de tudo, honrarmos ao Senhor, honrarmos aquele que nos amou e pagou o preço pela nossa redenção. Ajuda-nos a cada dia, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor.